Bom dia, tudo bem? Temos irmãos chegando. Agradecemos desde já a presença de vocês. Quem está aí? Só confirma para mim a imagem e o som, Dilma. Tá tudo bem? Onde é que você está? Ah, está aqui embaixo. Tá. Bom e abençoado seja o nosso dia. Obrigado, né, Dilma, para todos nós. Fabiana, bom dia, Fabiana. Célia, tudo bem, Célia? Que bom que vocês estão chegando aí. Mais um amanhecer com Cristo. Que alegria imensa estar com vocês. É sempre motivo de gratidão, né? Que Deus nos concede essa oportunidade de estarmos reunidos. O som está chegando bem? Bom dia. Bom dia, Célia. Bom dia. Que a paz, a graça e o amor de Deus seja conosco nessa manhã. Que tenhamos uma manhã iluminada na presença do Senhor. Que possamos entregar a Deus cada minuto, cada segundo de nossas vidas. É uma oportunidade imensa que o Senhor nos concede de estarmos reunidos, embora não materialmente para nos abraçarmos, mas estamos cada um em suas casas, mas os nossos pensamentos estão ligados, e isso é uma bênção. Helenita, bom dia, Helenita. É uma bênção, né? Estamos juntos em pensamento. E quando nós estamos aqui reunidos, nós vemos a presença do Senhor, sentimos a presença do Senhor, que nos envolve no trabalho de meditação, de estudo da palavra, que é tão necessário para a nossa vida. Então vamos fazer uma oração dando início ao nosso amanhecer com Cristo. Obrigado pela presença de todos vocês que já se encontram desde cedo conectadinhos, né? José, bom dia, José. Então oremos. Simone, bom dia, Simone. O pessoal vai chegando, né? Maravilhoso e eterno Deus, Pai amado e querido, nós te agradecemos por mais essa oportunidade, Senhor, pela bênção que Tu derrama sobre as nossas vidas de um dia a mais, uma caminhada a mais. Momentos que nós estaremos passando muitas vezes por situações bem felizes que alegram o nosso coração, mas também poderemos estar passando por alguns momentos de tristeza
E talvez, quem sabe, até o dia seja de tristeza, mas não perdemos a nossa fé nunca, porque, como diz o salmista, o meu socorro vem do Senhor, e é a nossa fé que nos dá esperança, que nos dá consolo, e por ela nós caminhamos. Jesus, aliás, Paulo disse, né? Completei a carreira, e é isso que nós buscamos. Temos que aprender a desenvolver em nós a paciência, a tolerância, o perdão, para que assim possamos evoluir espiritualmente. Pai, muitas graças, Senhor. Que esse momento maravilhoso alcance teus filhos e filhas que passam por grandes dificuldades, Senhor. Aqueles que estão nos hospitais, vítimas motivados, Senhor, em função dessa Covid, mas também aqueles irmãos nossos que lutam contra o câncer, muitos, Senhor, já passando por uma situação bem difícil, outros iniciando o tratamento. Que a Tua glória, Senhor, se manifeste na vida de cada um. Também te pedimos pelos irmãos que passam, Senhor, por esse momento difícil da passagem de um AVC. Oh Deus, como é difícil esse caminho. Ajuda eles, Senhor. Ilumina os médicos e enfermeiros para que possam estar ali ministrando sobre ele tudo aquilo que eles precisam, Senhor. E que também os médicos e enfermeiros do espaço estejam em cada leito, Senhor, em cada vida que busca a solução para o seu problema. Pai, obrigado por essa oportunidade. Obrigado por tudo que Tu tens feito por nós. Graças a Ti, Senhor, pelo Teu amor e pelo Teu carinho. Graças a Jesus, nosso Mestre. Graças aos nossos anjos protetores. Nós damos por início o nosso Evangelho no ar desta manhã, no Amanhecer com Cristo. Obrigado, Jesus. Valcir Pereira, bom dia, Luiz, uma ótima sexta-feira, um fim de semana feliz e abençoado na graça de Deus. É isso aí, né? Os dias passam tão rápidos, né, Valcir? A gente mal e mal sai da sexta, daqui a pouco já é sexta de novo, né? Bom, para a nossa reflexão nessa manhã, nós vamos estudar do livro Pão Nosso, que estamos estudando passo a passo, né? Estamos agora no item 53. Luciane, bom dia, Luciane. Luciane Níquel dos Santos, que alegria ter você conosco. Então, do item Paula Lopes, mas que maravilha, quanta gente bonita aí. Do livro Pão Nosso, lição 53, tem por título Em Cadeias. É um livro de Emmanuel, ditado por Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. E nos fala assim de início Emmanuel. Emmanuel sempre toma um versículo e desse versículo ele faz os comentários, né? Então diz assim na introdução do livrinho: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Paulo, Efésios, capítulo 6, versículo 20. Eu vou repetir um pouquinho para a gente gravar bem essa mensagem, tá? Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Às vezes a gente passa por uma situação que não é livremente, né? Vamos meditar um pouquinho. Efésios é uma epístola para o mundo inteiro. Já perceberam quando a gente lê a carta de Efésios? Muitas vezes nós vemos Paulo falando a uma comunidade, dando orientações específicas para uma comunidade. Existem exemplos inúmeros assim, né? Mas Efésios a gente toma como uma epístola que ela serve para o mundo inteiro. Não é só para aquela comunidade de Efésios. Ela serve para judeus, naquela época, né? Serve de ensinamento, de orientação para judeus e para gentios. Serve para marido, para mulher, para pais e para filhos. Serve também para servos e para senhores, para servidores, né? Para empregados e para patrões. É a declaração
da palavra e da vontade de Deus que se fazia ali nos dias de Paulo, e é a voz da inspiração em nossos dias. É uma epístola de apelo e aplicação universal. Percebem bem? Ela é uma epístola de apelo e aplicação universal, que acontece em todos os dias. De início, a tradicional saudação de Paulo. A vós, já que ele estava escrevendo a igreja de Éfeso, né? A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Essa saudação, dentre outras coisas, quer dizer o seguinte: graça, o amor de Deus. A graça é o amor de Deus. E paz, o resultado de sua misericórdia. A carta aos Efésios é uma das cartas da prisão, ou seja, ela está entre as cartas de Paulo que foram escritas quando o apóstolo esteve aprisionado pela primeira vez em Roma. Sabe-se que Paulo ficou por 2 anos preso em Cesareia e depois foi transferido para Roma, a pedido dele mesmo. Ele mesmo pediu para ser transferido para Roma. Por ser o quê? Por que ele pediu isso? Por ser um cidadão romano, né? Paulo fez esse pedido. Eu não posso ficar aqui, eu sou cidadão romano, né? Vocês não podem me prender aqui. E na capital do império, o apóstolo permaneceu por cerca de mais 2 anos. Ele esteve preso ali em Cesareia 2 anos e ficou por mais 2 anos preso em Roma, em prisão domiciliar. Então, em Cesareia, ele estava preso na prisão, direto, né? Mas em Roma, ele estava em prisão domiciliar. Por quê? Porque ele se declarou ali cidadão romano, né? Então, lá em Roma, entre os anos 60 e 63, ele escreveu algumas cartas, dentre as quais a de Éfeso. Vamos mais ou menos situar por que esse objetivo, né? A cidade de Éfeso era a principal cidade romana da província da Ásia. Dali o evangelho se expandiria, a orientação iria se expandir mais, né? E servia de ligação entre as partes ocidental e oriental do Império Romano. Éfeso era amplamente conhecida por sua estrutura monumental, por seu porto movimentado e sua economia próspera, alimentada pela indústria e pelo comércio. Mas tudo isso tinha uma estreita ligação com sua vida religiosa. Em Éfeso ficava o grande templo da deusa Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, na cidade de Éfeso, havia tanta gente, era uma cidade tão grande, né, e próspera, que dali Paulo tinha esse objetivo, porque ele estava passando para a igreja de Éfeso, como a população era uma população muito grande, embora, né, a maioria que ali se reunia eram outros não cristãos, né? Mas haveria, desculpe, essa possibilidade de um crescimento do evangelho ali muito grande. Tanto que em Éfeso o evangelho de Cristo prosperou. O apóstolo Paulo ficou na cidade durante um período considerável. E seu ministério ali foi decisivo para a expansão do evangelho por toda aquela região da Ásia Menor. Em combinação ao fato de que a carta aos Efésios também não traz as características saudações finais pessoais do apóstolo, muitos estudiosos têm defendido que a carta aos Efésios era uma carta circular. Percebem aqui a diferença? Muitos estudiosos defendiam essa teoria de que a carta aos Efésios era uma carta de movimento circular. Ela deveria circular por todos os lugares. Por todos os lugares. Essa orientação que Paulo estava dando não se restringiria somente à cidade de Éfeso.
porque era tanta gente que chegava e que ia e tal, e estaria recebendo uma pequena pincelada, assim, né? Embora pequena, mas levaria isso, olha, conheci isso. É assim que o Evangelho se propagava, né? De boca a boca. Não tinha internet, era de boca a boca, né? Então, deixa eu ver aqui. Pulei um monte aqui. Então, em Éfeso, o Evangelho de Cristo prosperou. O apóstolo Paulo ficou na cidade durante um período considerável. Esse é o Evangelho, não deveria ficar somente naquela região. Mas o Evangelho que Paulo pregava deveria alcançar os crentes de todas as regiões. Esse era o objetivo de Paulo. Não permanecer só em Éfeso, mas alcançar todas as regiões. E aí Emmanuel nos diz o seguinte: observamos nesta passagem o apóstolo dos gentios numa afirmativa que parece contraditória. É isso agora que Emmanuel começa então a nos dizer. A gente entendeu mais ou menos onde Paulo estava, a situação dele, né? Preso ali. Emmanuel começa dizendo: observamos nesta passagem o apóstolo dos gentios numa afirmativa que parece contraditória à primeira vista. Paulo alega a condição de emissário em cadeias, mas simultaneamente ele declara que isto ocorre para que possa servir ao Evangelho livremente. Como? Ele está preso em cadeias. Mas essa é a oportunidade do Evangelho agora seguir, alcançar mais regiões. Como que isso poderia se suceder? Bom dia, Rosa. Tudo bem, Rosa? Lucianira também chegou, que legal. Deve ter mais gente que chegou ali, eu perdi. O grande trabalhador dirigia-se aos companheiros de Éfeso, referindo-se à sua angustiosa situação de prisioneiro das autoridades. Entretanto, por isso mesmo, em vista do difícil testemunho, era um momento difícil, né? A gente, de repente, já estaria reclamando, né? Rosa, bom dia, Rosa, que bom que você também chegou. Então, a situação de Paulo ali era difícil. E se a gente se colocar agora nessa situação de Paulo, nós vamos dizer: não dá para fazer não, Senhor. Por quê? Porque nós já hoje arrumamos motivos quaisquer, simplesinhos, e deixamos muitas vezes de hoje ir ao centro, de hoje atender uma necessidade de visitar alguém que precisa de um passe, né? Hoje não dá, eu vou lá terça, quarta, quinta-feira, depois nem vai mais. Jaime, bom dia, Jaime. Bom dia, continuando. Então, ele referia-se ali à sua angustiosa situação de prisioneiro das autoridades romanas. Entretanto, por isto mesmo, em vista do difícil testemunho, olha só que espírito maravilhoso, né? Em vista do difícil testemunho, trazia o espírito mais livre para o serviço que lhe competia realizar. Sabe que, se a gente pensar bem, isso às vezes é tão necessário, né? Que a gente esteja retirado. Aliás, Jesus até nos fala isso, né? Retira-te a um lugar à parte. Para quê? Para que você possa pensar melhor. Sabe aquele barulho, aquele ruído, às vezes te tiram de um estudo, de uma concentração. E Paulo achou aquilo maravilhoso, né? Eu estou aqui preso, mas aqui eu posso sossegadamente escrever umas cartas, ninguém me atrapalha, posso orar mais, tudo isso. Então ele valorizava aquele momento. Existem coisas, meus queridos, que muitas vezes não compreendemos. Nem sempre os desígnios de Deus são compreendidos de pronto, né? Às vezes a gente leva um bom tempo para entender o que Deus quer falar ao meu coração, né? E demora para a gente entender. Mas logo a seguir, porém, as coisas vão se esclarecendo. Era assim, era por isso. Agora eu sei o que Jesus queria, o que meu pai queria, né? Paulo, porém, ele tinha essa visão. Ele sempre já estava preparado, adiantado já, né? Ele recebia a instrução e já estava se programando.
Ele sabia qual o recado que o alto, que Deus, né, lhe mandava. Agora você vai ser embaixador. Opa, que cargo, né? Agora você vai ser embaixador. Mas o que significa ser embaixador? Qual a tarefa de um embaixador? Lembra, nós lemos lá no versículo, como embaixador, qual a tarefa do embaixador? O embaixador é um construtor de pontes, sabe? Ele vai levar a mensagem e vai unir, de repente, países, nações, né? Pelos interesses das mais diversas países. Esses embaixadores representam lá fora os países. E o embaixador é um construtor de pontes. Em sua missão, ele deve representar um poder elevado. O embaixador, ele representa diretamente o governo lá fora. E ele tem que ser uma pessoa muito bem equilibrada, ponderada, né? Porque ele está representando, digamos, em uma missão, o presidente da nação, lá fora, né? E da maneira como ele fala, da maneira como ele se comporta, ele está mostrando, digamos assim, o que é o nosso país. Bom dia, Jaime. Então, ele leva aqueles a quem é enviado a agirem favoravelmente para com aquele que o enviou. O embaixador é também comissionado como representante daquele que o envia, pelo que também deve ser um reflexo do mesmo, conhecendo e transmitindo o seu desejo, o desejo de um país, né, de uma nação, e tendo cuidado com a sua conduta, para que não lance uma luz adversa sobre o caráter de seu enviado. Olha quando ele fala, para que não lance uma luz adversa sobre o caráter de seu enviador, né? Daquele que envia ele. Às vezes lá fora, então, numa reunião, ele pode fazer algum comentário que não era o ideal naquele momento. E pode até manchar, causar uma mancha, né? Aquela visão que se tinha do país, ou que se tem do país que ele representa. Então ele tem que ter muito cuidado ao falar, né? Em um sentido espiritual, um embaixador cristão deve caracterizar-se pelo amor, pelo altruísmo e pela paciência. Deve ser capaz de sofrer afrontas. Que tal se a gente de repente está representando, eu estou representando, digamos, numa reunião de vários centros, estou representando o meu centro, né? E alguém fala alguma coisa que eu não gostei. Eu já, pimba, né? Que imagem eu estou levando? Poxa, mas lá naquela região é assim que são os irmãos de lá. Bom dia, Sara. Então, ele muitas vezes tem que sofrer afrontas, persuadindo os homens a passarem para seu lado, embora sejam seus inimigos naturais. Aqueles a quem Paulo escrevia, com quem Paulo falava, eram inimigos naturais. Mas é através do exemplo que ocorre a conversão. É através do exemplo que ocorre a conversão. Lembra que tem aquela passagem que diz assim, né? Um exemplo vale mais que 1000 palavras. Às vezes um exemplo fica gravado para a vida toda. Da atitude que uma pessoa de repente tomou em certo momento, você gravou aquilo. Foi o grande aprendizado, né? Então, para com a pequenez dos homens, sem jamais rebaixar-se à posição deles. Então Paulo tinha todas as características para ser um embaixador do Evangelho. Por quê? Porque Paulo representava a vontade do seu enviador. E dali ele não se desviava, né? Tinha todas as características para ser um embaixador do Evangelho. Paulo estava em cadeias, porém nada o desviava da serenidade. Ele nunca perdia aquela calma, aquela serenidade, a esperança e do amor diante de quadros infelizes. Interessante que quanto mais adversas as situações, mais firme e forte ele ficava. Característica do embaixador, do mensageiro. Ele traz uma notícia de grande importância e precisa dar testemunho da missão a qual está incumbido. Se ele traz uma notícia do enviador, né,
É como se o enviador estivesse ali. Ele representa o enviador, né? Representa naquele momento. É como se ele estivesse ali, o enviador. Ser embaixador de Cristo requer muita disciplina e paciência, pois Deus nos abençoou com grande chamamento. Por isso devemos, sem ressalvas, amá-lo e bem representá-lo diante dos homens. E continua Emmanuel dizendo: o quadro é significativo para quantos pretendem a independência econômico-financeira ou demasiada liberdade no mundo, a fim de exemplificarem os ensinamentos evangélicos. Olha bem, o quadro é significativo para quantos pretendem a independência econômico-financeira ou demasiada liberdade no mundo, a fim de exemplificarem os ensinamentos religiosos. Então, se nós queremos seguir esse caminho, muitas vezes vamos passar por tribulações. Há muita gente que declara aguardar os dias da abundância material e as facilidades terrestres para atenderem ao idealismo cristão. Isso, contudo, é um contrassenso. O serviço de Jesus se destina a todo lugar. Paulo, entre cadeias, se sentia mais livre na pregação da verdade. Naturalmente, nem todos os discípulos estão atravessando esses montes culminantes do testemunho. Todos, porém, sem distinção, trazem consigo as santas algemas das obrigações diárias no lar. Primeiro, estou passando lá um probleminha lá em casa, eu tenho que resolver isso, depois eu venho, né? Algemas das obrigações no lar. No trabalho, dificuldades no trabalho, na rotina das horas, no centro da sociedade, da família. Lembro agora da passagem do jovem rico, sabe? Nós postergamos as coisas porque nós temos as nossas necessidades, né? Então o jovem rico disse o quê? Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado, quando Jesus falou de ele guardar os mandamentos, né? E o jovem falou, disse o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Evangelho de Mateus. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos ou enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Então primeiro nós temos que satisfazer o nosso interesse, né? Aquilo que nós achamos que nosso primeiro compromisso é esse. Depois eu vou. Tá? Com Paulo era diferente, né? Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Eu vou, Senhor, eu vou te seguir. Mas primeiro deixa eu ter com o meu pessoal lá, uma conversinha com eles, vou explicar assim a situação que tu me chamou, e eu vou te seguir, né? E quando vai chegar lá, de repente, é convencido a não ir. Então disse outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse o quê? Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que esses versículos querem dizer ao nosso coração? Que procuramos sempre atender primeiro as nossas necessidades. Não que esteja errado, pois temos responsabilidades com o nosso trabalho, mediante o qual levamos o sustento para a família. Aí a responsabilidade com o lar, cuidados com a família e agora nossas obrigações no serviço ao Senhor. E tudo isso bem distribuído revela a condição de que somos mensageiros, ou melhor, embaixadores, porque nossas responsabilidades bem atendidas se convertem em bons exemplos. Também estamos sendo embaixadores em nosso lar, também estamos sendo embaixadores na empresa onde trabalhamos, ou na empresa que conduzimos como patrões. E também estamos sendo embaixadores no centro, quando estamos no centro, na igreja, em qualquer lugar, somos embaixadores, né? Temos os nossos compromissos.
constituímos uma família, evidente, né? E também temos o nosso trabalho, mas tudo fazemos com amor, com boa vontade. E completa Emmanuel: ninguém, portanto, tente quebrar as cadeias em que se encontra. Deixa eu ler aqui. Sempre existe um embaixador hoje no nosso mundo espiritual, um líder que faça a diferença. E que vocês palestrantes fazem. Só um pouco de líder. Um dia nosso líder foi Chico Xavier. Hoje o mundo busca. Eu consigo ver o restante aqui. Um tanto pouco líder, mas é uma jornada muito honrosa e de muita responsabilidade. Bom dia. A letrinha fica tão pequenininha ali, mas continua. Ninguém, portanto, tente quebrar as cadeias em que se encontra na mentirosa suposição de que se candidatará a posto melhor nas oficinas do Cristo. Somente o dever bem cumprido, olha bem, somente o dever bem cumprido nos confere acesso à legítima liberdade. Então, quando eu atendia todos os meus deveres no mundo em que me situo, né, eu tenho esse acesso à legítima liberdade. Não estou em cadeias. Porque não dá, o dia que eu me aposentar, quer dizer, a tua cadeia é o aposento, né? Não, tenho esse ou tal problema. Mas nós estamos colocando isso como prioridade? Não. Nós temos que administrar todas as situações. Somente o dever bem cumprido, diz Emmanuel, nos confere acesso à legítima liberdade. Estamos em cadeias de compromisso. Todos os compromissos precisam estar bem atendidos. Não podemos dar mais atenção a um em detrimento de outro. Meus amados, não coloquemos algemas ao trabalho na seara. Eu não posso, porque eu tenho compromissos assim. Por enquanto não dá, né? Por enquanto não dá. Então você não está atendendo todas as necessidades. Façamos as nossas obrigações com carinho. Façamos as nossas obrigações com carinho. As dificuldades são para nosso crescimento e crescimento daqueles que caminham conosco, através da palavra e através do exemplo de como conduzimos nossa vida comum. Agora eu quero pegar, se eu achar aqui, só um minutinho, procura aqui. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Então, em cadeias, nós às vezes poderíamos dizer, né, agora não dá, agora não posso, porque eu tenho isso, aquilo. São as cadeias que nós temos. E não somos, então, portadores da mensagem do Cristo para todos quantos precisam. Porque a gente pode dizer assim, né, é complicado. Quando você tem esse ideal cristão, não importa que momento você está passando, não importa a dificuldade, não importa a tristeza, a dor, a lágrima, em todo lugar você está como um embaixador do Cristo. Mesmo você estando muitas vezes no hospital, né? Mas quantas pessoas levam a alegria aos outros doentes, estando ali também doentes, né? Uma ocasião, estando lá no Hospital São José, na ala de AVC, tinha um senhor, inclusive era aqui de São Francisco, e estava lá internado também, na ala de AVC, seu Hamilton. É fantástica aquela pessoa. Ele teve AVC, mas ele não perdeu a fala, assim, um pouquinho de dificuldade, dava para entender muito bem o que ele falava. E o seu Hamilton era uma pessoa tão alegre, tão feliz, né? Ele disse assim um dia, mas como que você morando, uma pessoa que chegou para visitar lá, falou para ele, como que você pode chegar assim aqui no hospital, morando lá sozinho, né? Te deu o AVC e você chegou no hospital, né? Porque normalmente a gente tem um AVC e tomba, e se não tiver ninguém para socorrer, muitas vezes já era, né? Daí ele falou assim, não, é que onde eu moro, é uma casinha aos fundos, tem um bar na frente, né?
Ele me alugou aquela casinha lá no fundo, mas eu moro ali sozinho. Aí eu disse para ele, ó, eu vou comprar um celular e só nesse celular só vai ter o teu número, eu vou estar sempre com ele na mão. Se um dia me acontecer alguma coisa, eu só aperto o teu número ali e tu atende, né? Eu vou dizer, vem, ligeiro, né? Aí tu sabe que é coisa grave, né? E aí foi o que eu fiz, eu estava com coisa na mão, quando eu me senti assim que eu ia dar uma coisa mais séria, né? Eu apertei e disse, vem ligeiro. Aí ele veio e me socorreu e me trouxe para o hospital, sabe? Então foi lindo, maravilhoso ele dar esse testemunho, né? Sabe? E aquele senhor cuidou dele, teve várias vezes lá no hospital visitando ele, e eles conversavam e contavam até piada, né? E alegravam os outros pacientes que estavam ali. Havia 4 leitos naquele quarto, né? E foi uma alegria. Muito bem. Então, meus amados, não importa as dificuldades que você esteja passando, não importa as dores, não importam as tristezas, façamos a nossa parte como embaixadores do Cristo. Bom dia, estamos amparados, que bênção. Maravilhoso, Pai. Moacir Mateus, não consiste a virtude em assumir severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador, que vô-lo balança. A fonte de luz, para que nenhuma das vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. Aqui alguém escreveu, muito obrigado. Amo o seu jeito simples de dizer grandes ensinamentos. É verdade, eu penso assim, né? Quando dizer, você vai fazer a palestra? Não, eu não sei fazer palestra. Né? Não, é assim, tem que ser assim, a conversa, né? Na roda. É bom, nós formamos hoje uma roda aqui. Eu estou vendo, quem não, digamos assim, não faz uso da palavra aqui no Evangelho, está assistindo lá no seu celular, talvez não vê as carinhas que aparecem ali em cima, né? Para mim aparecem lá. Quem está falando sempre tem esse detalhe, né? Está cheio de carinha, né? Que coisa linda, né? Que o Evangelho hoje, esse Evangelho no ar, esse amanhecer com Cristo, alcança tantas pessoas. Isso é ser embaixador, embaixador. Todos que estão aqui reunidos são embaixadores em Cristo. Aquele que fala e aquele que ouve a palavra. Mas quando ele ouve a palavra, ele já está pensando para frente, né? Nessa palavra que ele guardou no seu coração e já está pensando para frente. Na administração do lar, no seu trabalho, na lida com os patrão, com os companheiros de trabalho, em todo lugar tem dificuldade, e muitas vezes a gente só vai dizer assim, não aguento mais aquilo. Né? Tu pensou se Paulo dissesse, não aguento mais aquilo. Né? Preso, né? Algemado, acorrentado, açoitado, e ele não desistia, né? Ele não desistia. Isso que ele passou, nós assumimos outro compromisso, entende? Nós temos um lar. Esse lar precisa ser mantido, né? Precisa ser mantido. Ele precisa da nossa atenção na educação, no buscar os recursos para o sustento do lar, das necessidades materiais. Mas o que Jesus nos fala é para que a gente tenha equilíbrio e atenda todas as necessidades. Todas. E aí você é embaixador. É isso, meus amados, que eu tinha para falar e já falei demais, né? Isso eu falei demais, né? Daí, quando voltarmos no presencial, será que podemos fazer uma palestra com essas trocas de reflexão? Eu acho que sim, né? É a mesma coisa, talvez, né, Daí, como a gente faz um estudo em grupo aqui, dá um exemplo assim, Evangelho Rede Vivo. Todas as pessoas têm oportunidade de manifestar o seu pensamento, né, dentro do estudo, né? E talvez o que a gente possa fazer não é uma palestra, é um encontro da palavra. Olha aí,
Vamos criar, quando abrir as portas, né? Hoje tem aqui, encontro da palavra. Simone, bom dia, Simone. Alguém quer fazer algum comentário ainda? Nós vamos encerrando, né? Lucianira, será muito bom. A troca é importante para um melhor entendimento. Só não faz pergunta para mim daí, tá? Pergunta difícil aí. Olha que maravilha, encontro da palavra. Que legal, né? Que legal. E é isso que nos move, sabe? O amor pela palavra. O amor. O sentimento. O sentimento. Às vezes aquilo que a gente fala não alcançou o coração de uma determinada pessoa. Mas se alcançou o coração de outra pessoa, opa, fomos produtivos. Gratidão, Luiz, linda reflexão. Legal, meus queridos amigos. Vamos orar então, né? Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, concluímos, Senhor, mais uma reunião do nosso querido Amanhecer com Cristo. Isso que se iniciou aqui na Terra, mas sabemos que já tinha iniciado há muito tempo atrás no plano espiritual. Porque quando as coisas são de Deus, não há porta que feche aqui na Terra. Muito pelo contrário. Muito mais portas são colocadas. Muito mais edificações se fazem. Edificações no coração. No coração. E esse é um momento extraordinário, porque é de manhã cedinho, onde a gente ainda está, né, com o nosso pensamento, vamos dizer assim, vazio, né? Daqui a pouco vamos nos mergulhar no trabalho, nas dificuldades do dia, né, Pai? Mas quando nós aqui nos encontramos, Paizinho, aí fica mais fácil, porque nos encontramos contigo primeiro. Primeiro nós fomos te ouvir. Nosso ouvidozinho aqui foi te buscar. E depois, já de repente nem precisamos fazer a pergunta. E agora, o que eu faço? Porque tu já mandou, Paizinho, para o nosso coração. E a gente levanta do sofá ou da cadeira, onde esteja, e parece que automaticamente já vai indo em direção à solução daquela dificuldade. Porque o nosso coração está vigilante no bem, vigilante no amor. Que bênção que tu criou, meu Pai, que bênção. E pedimos que tu abençoes cada vez mais esse caminho. O Evangelho no lar. No Evangelho no lar. Em todas as abas, né, que tem esse Evangelho, o Evangelho é o caminho central, mas depois se abre em várias atividades. Quanto nós aprendemos naquelas lições do Jesus no lar e outros, né? Tu é maravilhoso, meu Deus. Eu te agradeço porque tu tens me sustentado, tens sustentado a minha família. Eu sei, Senhor, que as dificuldades que atravesso são consequência daquilo que fizemos no passado e que hoje estamos resgatando. Parte. Mas também é a prova que tu nos dás para saber como nos comportaremos nessa missão. Como agiremos nessa missão. E aí, quando conseguimos realizar bem essa prova, tu nos dá mais uma prova e mais uma. Para quê? Para sermos embaixadores através do nosso exemplo. Guia-nos sempre, Senhor. Tu conheces o nosso coração, sabe a nossa pequenez, sabe, Senhor, que nós queremos fazer o melhor, mas às vezes ainda não conseguimos. Por isso, abençoa, Senhor. Coloca sobre nós a tua mão, a tua compaixão, a tua luz, e assim possamos vencer em todos os momentos da vida. Abençoa todos os nossos irmãos que estão aqui conosco, que representam aqui agora, Senhor, a Igreja de Cristo, que se reúne para meditar na tua palavra e que representam, Senhor, muitas outras pessoas, suas famílias que não participam desse mesmo ideal ou que não tiveram oportunidade de estar aqui, decorrência do trabalho,
decorrência das necessidades de saúde, muitas vezes, do socorro que prestam, enfim, muitos gostariam de estar aqui ouvindo a palavra, mas não podem. Então envia teus anjos consoladores, envia teus anjos curadores, Senhor, e ministra sobre cada um a tua paz. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Lucianira escreveu: será muito bom. A troca é importante para o melhor. Né? Surgiu uma outra, será muito bom. Tá. Podíamos ter um grupo que visitasse várias casas espíritas e promovesse esse encontro. Olha só que ideia legal, né? É, uma ideia legal. Vai um grupo, né? Mas eu agradeço a atenção de todos e desejo uma sexta-feira mais iluminada. Uma sexta-feira de tremenda luz a todos vocês. Um fim de semana espetacular na presença e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja.